Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho como foi meu processo de aplicação pro mestrado. Quando eu fui fazer a aplicação pro meu mestrado, a primeira coisa que eu decidi foi aonde eu queria ir. Vocês já sabem todo o rolê lá da história da mulher da agência, que é ela que meio que decidiu pra mim onde eu ia ir. Depois disso, eu encaminhei pra eles mais ou menos o que eu queria. E eles iam fazer uma pesquisa sobre as universidades portuguesas que tinham um mestrado que se encaixava no que eu queria. Mas eu não sou boba nem nada, né? Pesquisei na internet, universidades em Portugal. Sim, eu olhei 1 bilhão de sites. Mas claro que eu já sabia que eu não queria ir pra uma cidade muito pequena, então eu já meio que tinha um filtro a mais que além de Portugal. Então, pra mim, o primeiro ponto é tu decidir aonde tu quer ir. Não precisa ser um lugar específico, tá? Mas, por exemplo, alguma região, quero ir para a Europa, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para o Canadá. Depois disso, tu pesquisa as universidades que tem naquele lugar. E tu pode usar filtros, como eu usei do tamanho da cidade, mas também pode ver se a anuidade, a mensalidade, a taxa da candidatura cabem no teu bolso. Não se esquece que só para se candidatar tu já tem que pagar uma taxa. Então presta atenção no quanto tu tem só para esse tipo de taxa. Depois de definir a cidade e a ou as universidades, tu não precisa escolher apenas uma, eu me candidatei para 3. A gente vai pensar no processo seletivo. Agora eu vou falar sobre Portugal. Para tu se candidatar para a Universidade Portuguesa, precisa verificar no site delas quando que começa o processo seletivo. E isso tu encontra no edital. Um jeito fácil de tu pesquisar é colocando no Google Universidade X mestrado em Direito, por exemplo. Dependendo de quando tu começar a pesquisar, não vai ter ainda as datas do ano que tu quer te candidatar. Eu, por exemplo, não tinham saído ainda as datas de 2020, então eu só peguei as datas de 2019 para já me programar. No edital de abertura, tu pode verificar os documentos que precisam, os prazos e todas as informações para a candidatura. O ano letivo em Portugal sempre começa em setembro, então as candidaturas começam no início do ano. Depende muito do edital de cada universidade. Na Católica do Porto, as candidaturas começaram dia 23/3 e foram até 12/5. Na de Coimbra, eu me lembro que começava dia 10 de fevereiro e era até mais ou menos 31 de março. Mas quando chegou dia 10 de fevereiro e eu entrei lá, ainda não dava para submeter a minha candidatura. Eu só poderia criar o meu login. Então, como vocês podem perceber, varia muito de universidade para universidade. Tem que ficar atento ao edital de cada uma, que tá sempre no site deles. Tem alguns sites que são muito confusos, então presta atenção se tu tá no mestrado e não na licenciatura e que vocês tenham revirado o site inteiro. O processo é feito online e normalmente tem 3 fases, mas é recomendável que os estudantes brasileiros se inscrevam logo na primeira, para ter tempo para providenciar os documentos exigidos, como o visto de estudante. Algumas universidades têm um número X para todo o mestrado, e se não alcançar esse número na primeira fase, eles vão liberando as vagas nas próximas 2 fases. Tem outras que eles liberam número X para a primeira fase, número Y para a segunda e número Z para a terceira. Os documentos mais comuns de serem pedidos são a carta de motivação, que é escrita por ti, falando sobre ti e os motivos que te fizeram escolher essa universidade. Histórico escolar, diploma, que ambos devem ser apostilados, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando no meu Insta sobre o que é esse apostilamento de AIA. Tem alguns documentos que a gente precisa tanto para candidatura, tanto para matrícula, tanto no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Serviço de Exterior e Fronteiras, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, um currículo que normalmente deve ser feito no modelo Europass e às vezes uma carta de recomendação escrita por um professor ou por um chefe ou ex-chefe. Não é necessário validar o diploma brasileiro para se candidatar para o mestrado. Como eu falei, ele precisa ser só apostilado. Então, o processo em si é bem simples. Lê atentamente o edital, mas no geral, o primeiro passo é tu providenciar a documentação. Quando abrir as candidaturas, tu vai informar teu e-mail e eles vão te mandar um login e uma senha. E com ele, tu acessa a área de candidatura. O segundo passo é anexar toda aquela documentação pedida no edital. Então, é importante que tu já tenha toda ela pronta para no dia que abrir a candidatura, tu já anexar elas e se tiver faltando alguma coisa, algum problema, tu ainda vai ter o tempo todo que tem do prazo das candidaturas. Uma coisa que eu acho muito interessante, por exemplo, que eu não sei se é normal as pessoas fazerem isso, mas eu achei interessante, para fazer mestrado tem que ter o diploma, né, da licenciatura. Mas quem ainda não se formou pode se candidatar ao mestrado e se ele for admitido, ele fica condicionado a apresentar o diploma depois. O terceiro passo é realizar o pagamento.
Das 3 universidades que eu me candidatei, cada uma tinha um processo diferente de pagamento da taxa. A Universidade Católica do Porto, eu simplesmente fiz uma transferência para eles e mandei o comprovante por e-mail. A de Coimbra, eu usei meu cartão de crédito como se eu estivesse comprando alguma coisa em alguma loja. E a Universidade do Porto, eu tive que fazer um vale dos correios. Sim, eu tive que ir até o correio, levar em dinheiro, reais, o equivalente a 55 euros, e não sabia o que eles iam usar de câmbio, né? Então sim, eu dei mais ou menos uns 330 reais em dinheiro pro correio e ele fazia um vale em nome da universidade, que não sei como eles recebem esse dinheiro, se o Correio de Portugal dá esse dinheiro pra eles, mínima ideia, sei que eu tive que fazer isso. E foi muito louco, quando eu cheguei na agência dos Correios, eu expliquei para as mulheres que eu queria fazer, elas se olharam assim e ficaram muito chocadas, foi muito engraçado. Tipo, what the fuck, por que você tá mandando dinheiro? Vale dos Correios. Conhece uma coisa que se chama transferência, beloved? Depois de realizar o pagamento, o quarto passo é tu enviar esse comprovante para eles. E aí eles te mandam outro e-mail confirmando a tua inscrição. Algumas universidades ainda fazem entrevista, mas as 3 que eu me candidatei eu só fiz entrevista com uma, com a Católica do Porto. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dando dicas de como se preparar para uma entrevista, porque eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, com a taquicardia. O 5º e último passo, e mais demorado, é sentar na cadeirinha e esperar sair os resultados. O primeiro que eu recebi foi da Universidade do Porto, dia 18 de março, e eu não passei. Eu não fui admitida no mestrado da Universidade do Porto. O segundo foi da Católica do Porto, que foi a que eu fui aceita, que foi dia 21 de maio. E o último, a de Coimbra, eu também fui admitida e eu recebi o e-mail dia 31 de julho. Sim, mais ou menos um mês e meio antes das aulas começarem. Eu achei muita falta de respeito com as pessoas, dando aqui um parênteses, porque imagina o tempo que a pessoa precisa pra ajeitar a documentação do visto, sabe? Eu achei muito em cima da hora. Comentei com algumas pessoas, me falaram que a Universidade de Coimbra é bem atrapalhada nessas coisas. Eu acho a universidade muito interessante, principalmente pro direito penal, mas ainda bem que a Passeina do Porto era realmente pra onde eu queria ir, mas eu achei um pouco de falta de respeito com os alunos por causa dessa questão. Principalmente pelo fato do visto demorar muito pra sair. Normalmente a média pra sair do visto é 90 dias. Depois que saem os resultados, eles mandam um e-mail pra cada candidato dizendo se foi admitido ou não. E os que foram admitidos são instruídos a esperar novas informações em relação à matrícula, que também tem novos prazos, novos documentos e novos pagamentos. Por fim, eu acho também muito relevante tu pensar na hora do seu processo de aplicação para o mestrado, levar em conta os outros gastos que tu pode ter, além da mensalidade da faculdade, né? É preciso levar em conta, então, o custo de vida, teus gastos pessoais, a anuidade, que lá em Portugal é chamada de propina, sim, taxa de candidatura, taxa de inscrição, podem variar muito de acordo com cada universidade. No meu caso, a minha candidatura, eu paguei 145 euros, simplesmente para eles olharem os meus documentos e dizerem se eu posso entrar no mestrado ou não. E a matrícula? Fucking 775 euros. Mas lembrem que esses valores são altos porque a universidade é particular. A Universidade do Porto, eu paguei 55 euros a candidatura. Não sei dizer pra vocês quanto é a matrícula porque eu não fui aceita. Então era isso, gente. Quis trazer um pouquinho pra vocês como foi o meu processo de aplicação do mestrado. Eu trouxe pra vocês algumas informações de como é o passo a passo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se vocês gostarem, deem um like aqui pra mim no vídeo. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve. Somewhere here. E é isso. Até o próximo vídeo, gente.